Olá, meu nome é Igor Ferreira, eu sou graduando do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Ciências A Nucleares, imagem não está aparecendo, Anderson. parte do Programa de Educação Tutorial PET Física. Com os meus colegas do Grupo PET, foi desenvolvido um projeto que consiste em relacionar o Ok. ensino de física experimental com o uso de relatórios dinâmicos. Mas afinal, o que vem a ser um relatório dinâmico? Relatório dinâmico é um recurso que permite avaliar. Ainda não. Veja agora, por favor. Olá, meu nome é Igor Ferreira, eu sou graduando do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. Agora sim. Faço parte do Ok, programa está aparecendo. tutorial PET Física. Com os meus colegas do grupo PET, foi desenvolvido um projeto que consiste em relacionar o ensino de física experimental com o uso de relatórios dinâmicos. Mas afinal, o que vem a ser um relatório dinâmico? Relatório dinâmico é um recurso que permite avaliar e instruir os alunos ao mesmo tempo, através de planilhas online que permitam que um aluno ou um conjunto de alunos possam desenvolver o relatório deles de forma totalmente remota. Essas planilhas estão disponibilizadas em turmas de física experimental do Google Classroom. No Google Classroom, os alunos podem acessar o relatório e começar a preencher e desenvolvê-lo. Essas planilhas foram desenvolvidas para serem aplicadas no ensino de física presencial. Os relatórios dinâmicos têm a intenção de fazer com que os alunos foquem mais na parte de análise de dados e que eles engajem mais no experimento. O que significa isso? Significa que o aluno ele deve focar mais na parte de saber por que ele fez, por exemplo, um bom experimento, de entender mais por que ele teve bons resultados quando comparado com os outros dados e por que ele não teve um resultado legal caso ocorra, e focar menos na parte repetitiva e mecânica do processo, de acordo com o algoritmo das planilhas. Eu vou mostrar para vocês agora na prática como funciona o relatório dinâmico para a gente poder compreender um pouco melhor isso. Cada relatório dinâmico é um conjunto de planilhas automatizadas associadas a cada experimento. Essas planilhas formam 4 abas que compõem o relatório dinâmico. A primeira aba é a aba manual. Aqui o aluno vai ter contato com orientações gerais do experimento que ele está trabalhando. A segunda aba é a aba de exemplos. Aqui o aluno vai poder entender um pouco melhor como funcionam os cálculos com dados semelhantes aos dados que ele coletou no laboratório durante o experimento. A aba de cálculos é a aba onde ocorre de fato a interação entre um aluno ou um grupo de alunos com o relatório dinâmico. É nessa aba que os alunos inserem os dados que eles mediram no laboratório e é aqui que tudo é calculado. Você pode observar aqui que tem outro aluno logado no relatório dinâmico. Então esses alunos eles podem trabalhar em conjunto para resolver esses cálculos e resolver essa análise de dados. Eu vou inserir alguns dados aqui e você pode observar nessa coluna que está em vermelho que é para ser verificado N. E também tem por toda essa planilha umas células amarelas. Quando eu passo o mouse sobre essa célula layer, é me passado alguma dica relacionada ao que está escrito abaixo. E esse layer me diz que o número de algarismos significativo das medidas que eu coletei no laboratório devem ser igual ao número de algarismos significativo do erro dos instrumentos de medição associado. Então eu vou corrigir e vou corrigir o X agora. E pronto, automaticamente, em tempo real, o relatório dinâmico interagindo comigo, ele me avaliou e ele me instruiu a poder chegar no resultado correto. Outra coisa interessante é a questão dos cálculos repetitivos, associados, por exemplo, com propagação de erro, que seguem basicamente uma fórmula. O aluno ele tem a opção também de inserir uma foto do gráfico dele, direto da nuvem, e dependendo da proposta do professor, o gráfico com os dados que os alunos coletaram no laboratório pode ser gerado automaticamente. Diferente dos relatórios tradicionais, na última aba do relatório dinâmico é feita a análise dos dados e é chegada à conclusão.
Porém, aqui, os alunos, durante o embasamento teórico, eles devem citar pelo menos um artigo científico recente ao qual eles têm acesso por meio da plataforma CAPES. Esse artigo científico deve estar relacionado com o experimento feito no laboratório. Além disso, na aba relatório, os alunos devem deixar 2 fotos do experimento e também eles têm um campo destinado para cada resposta das perguntas, um caráter mais investigativo para propor o desenvolvimento maior do senso crítico dos alunos. E as respostas aqui não podem ser simples. Aqui tem um espaço mínimo de caracteres que o aluno deve digitar para poder concluir a sua resposta. Senão, o relatório dinâmico vai notificar de que ele não escreveu o suficiente para ter uma resposta adequada. Para deixar o trabalho melhor, tem um espaço destinado ao feedback do professor, em que o professor vai escrever suas críticas construtivas ou seus elogios, possibilitando assim a construção de um trabalho com muito mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Flávio, sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu trabalho no encontro no SNEF, né, no Simpósio Nacional de Ensino de Física. E o meu trabalho é voltado para objetos educacionais virtuais dentro do ensino médio, né, sobre física moderna e contemporânea, utilizando a plataforma FET. Para começar o contexto desse trabalho, eu preciso falar para vocês que a busca por outras plataformas foi feita dentro de sistemas operacionais nos celulares, dentro de plataformas de pesquisa na internet, certo? E a mais completa delas, sem dúvida, é o FET Colorado. Além de uma linguagem fácil, certo? Ele tem também uma, uma analogia aos sistemas, ao que se aprende dentro da sala de aula, muito de fácil compreensão. Isso demonstra que a utilização dessa plataforma, juntamente com o ensino de física moderna e contemporânea na sala de aula, pode agregar muito valor para o aprendizado dos alunos. É também mostrado que a utilização desse laboratório virtual poderia substituir os laboratórios de ensino, que são, de grande maioria, defasados no ensino público, né? Não existem praticamente escolas com um laboratório de física, tanto a física convencional, né? Estudada do, do primeiro, segundo e o começo do terceiro ano, muito menos uma estrutura, né, para física moderna na escola. E por isso o FET, no caso, ele é muito importante para poder mostrar para os alunos a funcionalidade de um laboratório, certo? Para que, mesmo que eles não sigam nessa área das ciências, eles tenham noção do que estão fazendo. Fazendo nessa linha de pensamento, no caso, foi desenvolvida essa pesquisa para que os alunos possam ter uma noção de como se utiliza essa plataforma. E também para que fica uma reflexão para os professores, porque os professores devem ter contato com essa plataforma, os professores do ensino médio, eu falo, pois através dessa plataforma que eles podem estar enriquecendo a compreensão do aluno, certo? E através do meu trabalho eu fiz um levantamento de várias
disciplinas dentro do FET relacionadas à física moderna e contemporânea. E isso é muito interessante porque não é explorado muito nos livros didáticos. E a maioria dos livros didáticos não tem uma recomendação de um site para mostrar essas simulações. Então, utilizando o FET, até mesmo com o trabalho dentro da sala de aula, como ensino, pode-se ter uma noção de como os alunos teriam essa compreensão do ensino médio e até otimizaria o tempo do professor. O meu trabalho reflete-se muito a isso dessa pesquisa. Ela ainda não foi implementada dentro da sala de aula, certo? Mas a pesquisa mostra que o site, o sistema e a plataforma são muito completos para se ter noção do que passar para o aluno. Então, nenhuma área da física moderna ficaria defasada, certo? E o professor até otimizaria tempo para mostrar todo o trabalho dele. E isso é muito importante. Olá a todas e todos. Meu nome é Luan Orion Baraúna e irei apresentar para vocês o SimEcosmo, simulador para o ensino de cosmologia. Este software ele foi desenvolvido na linguagem Python 3.8, utilizando a biblioteca de interface gráfica Fikinter. Esse programa foi desenvolvido por mim, por Yuri Baranov, Matheus Melo e Cássio Pigoso, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal da Bahia e do Grupo de Gravitação e Cosmologia da UF. Este software utiliza como equações de base o modelo padrão da cosmologia, Lambda e da CDM, modelo composto por constante cosmológica e matéria escura fria, da qual iremos trabalhar com duas subclasses do modelo, o modelo espacialmente plano e o modelo possivelmente curvo, tanto o universo aberto quanto o universo fechado. Utilizaremos também dados reais de supernovas do tipo 1A, utilizando o pacote Union Legacy 2.1 com 580 supernovas, da qual o teste quadrado é realizado por expressão abaixo, e o pacote da compilação do Pantheon, um pacote um pouco mais recente, com um conjunto de 1048 supernovas, da qual o teste quadrado é realizado através da expressão abaixo, utilizando a matriz de covariância, o inverso da matriz de covariância. As componentes do modelo padrão que nós iremos utilizar é o parâmetro de densidade da matéria, o parâmetro de densidade de curvatura, o parâmetro de densidade da constante cosmológica, o parâmetro de densidade da radiação, este último diluído no início do universo, e o parâmetro de Hubble. Abaixo temos a equação de Friedmann, que é a equação que vai descrever a evolução do universo, e a densidade crítica do universo, que nos limita a ter que a soma dos parâmetros de densidade deve ser igual a 1. Aqui está o nosso programa, o simulador SimEcosmo. Então, na tela inicial, o usuário ele pode selecionar entre duas classes de modelos, né? Entre um modelo com o universo plano e o com o universo curvo. Ao clicar em universo plano, o usuário ele é levado a dois painéis. No painel à direita, nós podemos observar três gráficos, né? O gráfico na parte superior direita é um gráfico com os dados das supernovas do pacote Union 2.1 e seus respectivos barras de erros. Temos aqui também os parâmetros que foram selecionados pelo usuário, um gráfico de resíduos e um gráfico de barras para o valor de T quadrado. Na parte esquerda, temos um painel onde o usuário, o estudante, vai poder utilizar, selecionar qual pacote de dados ele vai querer fazer o seu ajuste, assim como o valor dos seus parâmetros. Então, o usuário é levado a escolher um par de parâmetros e gerar o ajuste. Ao gerar o ajuste, clicar no botão Gerar Ajuste, aparecerá uma curva vermelha, que é a previsão teórica da cosmologia, do modelo padrão da cosmologia, para os parâmetros cosmológicos selecionados. Podemos observar como essa previsão teórica comporta-se próximo dos dados observados. Okay? O objetivo é que o usuário explore o espaço de parâmetros em busca dos dados que melhor se ajustam e observar como cada um dos parâmetros impacta nas previsões teóricas. Temos esse gráfico de barras, né? Ele vai dizer quão próximo o valor está de um valor aceitável, no Q quadrado baixo, e esse parâmetro Q quadrado vai dizer o quão próximo a sua previsão teórica está dos seus dados observacionais. Ou seja, quanto menor for o valor de Q quadrado, mais próximo o conjunto de parâmetros que você selecionou é um conjunto de dados que se adequa às observações. Podemos escolher também o pacote Pantheon, com os dados do pacote Pantheon.
são mais supernovas, mais dados de supernovas. Podemos selecionar o gráfico no formato log-log, perdão, no formato monolog, tanto para o gráfico, tanto para o modelo Pantheon quanto para o Legacy. E podemos gerar o parâmetro de desaceleração, que é uma curva que vai mostrar como o universo desacelera ao longo do Redshift. Na parte superior, na aba Modelos Cosmológicos, o usuário pode clicar e escolher um universo com curvatura. Aqui ele haverá um parâmetro a mais, que é o parâmetro de densidade da constante cosmológica. Pode gerar o ajuste e ele terá aqui os valores dos seus parâmetros que foram selecionados. O parâmetro de densidade de curvatura K é um parâmetro derivado e ele vai descrever se o universo é espacialmente aberto ou espacialmente fechado. Ok? Na parte modelos, o usuário pode novamente ir para a tela inicial e ele pode ter a opção de encontrar os sites das instituições, dos usuários, dos desenvolvedores, assim como na aba ajuda, ele pode ir para a parte de instruções através desse botão também, onde ele observará as instruções da utilização do programa. Para ter acesso a esse programa, você pode baixar através desse link, e para acompanhar as atualizações e futuramente até acesso ao código fonte do programa, acessar pelo GitHub. Caso tenha interesse ou alguma dúvida, por favor, entre em contato através de e-mail. E essas foram as referências que nós utilizamos nesse nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite a todos os alunos e professores que estão participando dessa edição do Simpósio Nacional do Ensino de Física. Eu me chamo Natan e o tema do meu trabalho é uma proposta de utilização da plataforma Arduino para a aplicação de conceitos de cinemática. Pois bem, como o tema dessa edição do SNEF é repensando o ensino de física para a contemporaneidade, é cabível apresentarmos propostas ou atividades já realizadas que tenham um cunho inovador para o ensino de física. Bem, como sabemos, as aulas ministradas nos cursinhos e colégios hoje em dia de física têm um cunho muito expositivo. O aluno ele não tem uma participação ativa no seu processo de ensino, né? Ele é instigado a decorar fórmulas e métodos de resolver exercícios, mas não entende necessariamente os conceitos por trás daquilo. Ele não vê uma aplicação daquilo na realidade dele, então ele acaba não entendendo como aquilo realmente funciona. Esse seria o aluno espectador. Bem, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, que essa atividade ela foi elaborada durante o meu projeto de iniciação científica no Colégio Pedro II, e que ela não pôde ser aplicada em sala de aula, por causa dos eventos pandêmicos que nós estamos vivendo. Então, é tão somente uma proposta. E bem, essa atividade ela foi pensada por uma turma que cursou ensino médio técnico, né? Está cursando ensino médio técnico em informática. E que por isso não foi necessário que a gente desse conceitos de programação, como variáveis e etc. Os alunos já tinham esse conhecimento prévio. E que se o professor quiser aplicar essa atividade numa turma que não teve essa grade curricular, tão somente basta que ele deu uma introdução ao Arduino e alguns conceitos que serão necessários para elaborar a atividade. E bem, os materiais necessários para realizar é tão somente um computador, o Arduino, uma placa de prototipagem chamada de protoboard, alguns jumpers e um sensor de posição HC-SR04. Dito isso, a proposta é que os alunos pensem nos conceitos básicos de cinemática de tal forma que consigam aplicá-los ao Arduino para construir um velocímetro com um sensor que mede a posição. Por exemplo, o aluno poderia chegar à conclusão de que se ele fizer duas medidas de posição que são separadas por um determinado tempo que ele escolheu, ele poderia usar essa medida de posição e esse tempo e calcular a velocidade do corpo. É claro que quanto menor o intervalo de tempo que ele fizer as medidas de posição, mais próximo de uma velocidade naquele instante ele vai conseguir. Mas bem, o objetivo da proposta não é esse. O principal é o aluno entender como conceitos básicos de física e de cinemática são aplicados na realidade dele e que como um radar ou um pardal em estrada carrega conceitos básicos de física e que é usado para evitar acidentes e, consequentemente, salvar vidas. E esse seria o real objetivo da proposta, né? E, bem, estamos aproximando do final do vídeo e eu gostaria de deixar claro que nas referências tem algumas reportagens que o professor deve usar como motivação para motivar o aluno a construir um radar, correto? E, bem,
Como estamos finalizando, eu gostaria de chamar uma homenagem a um professor que foi o professor que realizou essa atividade comigo, foi o meu orientador durante a iniciação científica e que eu tinha um grande carinho por ele. Ele, infelizmente, faleceu de Covid-19 na semana passada e que, bem, professor, essa atividade é uma homenagem ao senhor e eu espero que eu tenha feito um bom trabalho e que o senhor vai deixar muita falta em todos nós. Bem, muito obrigado pela participação nesse simpósio. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o Henrique. O nosso trabalho é o Discord como elemento do cyberespaço de Pierre Levy no contexto do ensino remoto emergencial. Os autores são eu, o Antônio, o Bruno e o professor Luiz. Bom, então, o trabalho ele traz uma análise do uso de tecnologias digitais como moderadoras da comunicação entre pessoas e o impacto disso no processo didático, mais especificamente durante o ensino remoto emergencial na Universidade Federal de Goiás. Então, a gente propôs investigar as influências de uma nova cultura cibernética na sociedade e as transformações que isso traz para a esfera educacional, uma vez que as tecnologias são quase inerentes aos alunos de hoje. Então, o trabalho, ele se deu graças à adesão, né, dos grupos da universidade, entre eles o grande grupo de pesquisa, as disciplinas de didática, os programas de PIBID e de residência pedagógica. Então, o contexto do trabalho, ele se deu nas reflexões, né, da disciplina de didática para o ensino de física, ministrada pelo professor Luiz, durante o ensino remoto, né, por conta da pandemia do coronavírus. Então, nessa disciplina, sobre a influência do modelo de ensino de pesquisa dirigida, fomos instigados a investigar um tema de nossa escolha e afinidade. Então, a gente escolheu o Discord, né, aplicado no ensino. Então, o nosso referencial teórico é baseado no filósofo e sociólogo Pierre Levy, que trouxe alguns conceitos que ajudou a construção do nosso trabalho. Entre eles, o ciberespaço, né, que é também chamado de rede, é um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o oceano de informações que ela abriga, assim como seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Outro conceito importante é o de cibercultura, que é caracterizado pelo autor como um conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento, de valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do ciberespaço. E as TICs, né, que são tecnologias de informação e comunicação, que abordam a inclusão digital, visando a troca de informações e conhecimento entre várias pessoas. A gente usou como metodologia, a gente dividiu o trabalho em categorias de análise, com o intuito de analisar de que forma o Discord impactou os usuários dos grupos mencionados. Então, são 6 categorias que nós dividimos, entre elas o uso de servidores públicos, a versatilidade, servidores, ponte e simplificador da comunicação, reprodução de áudio e vídeo, reprodução informalidade, e a análise se deu levando em consideração as categorias mencionadas, moldadas de acordo com a maneira que analisamos o aplicativo, e com base no referencial teórico, tivemos um ótimo aproveitamento das atividades desenvolvidas e da comunicação dentro do Discord, evidentemente, um elemento do ciberespaço e da cibercultura. Então, as considerações finais do nosso trabalho é que o Discord ele tem se mostrado muito útil no que diz respeito à organização de reuniões, Olimpíadas, aulas e bate-papo. Dessa forma, notou-se a partir dos dados que é uma plataforma que já reflete a cibercultura, uma vez que os usuários têm por necessidade usar meios tecnológicos na busca de encurtamento da distância entre colegas, amigos, alunos e professores, e até mesmo na simplificação de atividades. O uso digital veio à tona durante o contexto pandêmico, mas é um aplicativo promissor a curto, evidentemente, e a longo prazo. Essas são nossas referências bibliográficas. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham gostado do nosso trabalho. Até a próxima. Bem, então vamos dar continuidade, abrir aqui agora os espaços para as perguntas, né? Vamos começar pelo Igor ou Bárbara. Estão presentes na sala?
Os participantes, se quiserem abrir Sim, as sim. câmeras para deixar essa discussão mais Sim. dinâmica, fiquem à vontade. Ok. Então, Igor, bom dia, bom trabalho, achei interessante. Eu, como professor de laboratório, eu só tenho alguns questionamentos. Essa tabela dinâmica, a proposta que você coloca é que o professor construa para o aluno a tabela, ou que o aluno construa essa tabela com base no aprendizado, no conteúdo que ele deve aprender? Bom dia, pessoal. Bom, essa tabela ela é desenvolvida pelo nosso grupo e é disponibilizado para os professores. E aí o aluno, com os dados que ele coletou no experimento, ele vai realizar os devidos cálculos na tabela de forma automática. Então, o aluno ele vai simplesmente preencher a tabela e vai analisar os dados após os cálculos, que a tabela vai fazer tudo de forma automática. Ok, mas aí você não concorda que, em teoria, cada experimento seria uma tabela diferente? Porque nem Sim, sim. sempre o mesmo experimento vai usar as mesmas funções e equações, na é verdade? Com certeza, com certeza. E por conta disso, cada área da física a gente desenvolveu um relatório dinâmico específico, abrangendo desde a física 1, que é a mecânica, até a eletricidade. Aí deu em torno mais ou menos de uns 30 relatórios dinâmicos. Ok. Eu vi que vocês colocaram no trabalho um link. Eu acessei esse link e não tinha nada lá, não, filho. Só tinha os experimentos, os roteiros, mais a tabela em si para download, né? No caso, não sei o motivo, não estava acessível. Se puder, você pode me informar qual o link que é? O link está no trabalho de vocês. Qual deles? O impressões iniciais. Não, impressões não, eu tô aqui em outro. Né, os relatórios dinâmicos tem um link aqui, né, que No vai para o YouTube? YouTube, né, e lá no YouTube, na descrição do link, né, na descrição tem lá que vai jogar para a página, que lá tem os roteiros e em teoria teria as tabelas, só que eu não achei as tabelas, tá bom? Ah, sim, sim. É Então, relacionado à lei de Newton. Eu vou corrigir isso, cara. Obrigado. tá bom? Mas bem interessante esse seu trabalho, né? Até como professor, eu fiquei interessado de fazer isso, só que eu já tenho um outro pensamento, tá bom? Mas você deseja colocar mais algo, ou algum colega, ainda temos tempo, né? Fazer alguma pergunta aqui para o Igor? Bem, se não temos, né? Então vamos dar prosseguimento. Muito obrigado, Igor, pela sua Legal. Tchau, participação, tchau. tá? Tchau. E o Flávio Furtado ou o Sandro Rogério estão presentes? Eu acredito que não, né? Parece que eles não estão presentes, viu, Efraim? Não estamos presentes, tá. Só uma colocação, esse objeto que ele fala que é o FET, né? Eu pronuncio PET, né? Ele é o mais atual. Eu estou colocando até aqui no chat um outro site, né? Que também utiliza simulações, né? Em HTML para utilização nas aulas, né? Tanto no ensino médio, quanto no ensino superior, tá bom? Então, como eles não estão presentes, né? Vamos dar continuidade aqui, o terceiro trabalho, né? O Luan Orion está presente? Olha, parece que o grupo, esse grupo também, não estou localizando ninguém aqui, viu, Efraim? Ah, tá. Grupo Então, do simulador, né? isso, né? Que é mais fácil a gente perguntar do que ficar procurando logo, né? Então, já Isso. que ele não O Natan está presente. O Natan está aqui. está, então Natan é o próximo, né? Da proposta da plataforma do Arduino para aplicação de conceitos de física. Então, Natan, como também estou trabalhando, iniciando meus trabalhos com os alunos na forma de PIBIC do Arduino, né, eu queria entender como começou essa proposta, né? Porque eu vi que você, pelo que eu entendo, você ainda está no ensino médio, né? Fazendo um PIBIC júnior, né?
por que essa proposta de utilizar como é que fala a palavra? Eu só estou me enrolando um pouco. Por que essa proposta, principalmente da cinemática, pelo fato de iniciar na Física 1, ou por que não iniciar com um outro tipo de conceito, Nathan? Olha, Efraim, eu tô vendo aqui o Natan, ele caiu. Por algum motivo ele deve ter caído, viu? Então, se ele retornar, depois a gente retorna com ele, Ele estava então. aqui presente agora há pouco. Deve ter caído a internet dele. Então, ok. Então vamos. Enquanto isso, nós temos o próximo. Ah, Acho que o Henrique está representando aí o último grupo, né, Henrique? isso. Isso, eu Henrique, mesmo. está presente? Bom Presente. dia, Legal, Henrique. está na câmera, já está na tela. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Satisfação imensa. Prazer, Henrique. Henrique, eu achei bem legal, né, essa nova plataforma que eu não desconhecia, o Discord, na verdade, né? Aí a minha pergunta é um pouco bem basicona, no sentido de que por que você quis utilizar o Discord só por ser um fato de algo novo? Porque, por exemplo, tem outras plataformas, né, de comunicação audiovisual texto, por exemplo, como a Twitch, né? Mas por que vocês escolheram o Discord? Bom, o primeiro passo para a gente ter escolhido o Discord foi que, assim, a gente já usava ele no que diz respeito a jogos, né? Então, o Discord, ele é praticamente utilizado como uma plataforma gamer, praticamente. A gente joga e fica em ligação por ele. Então, a gente pensou nesse contexto pandêmico, né? Como que a gente conseguiria, né, mesclar essas coisas e tentar trazer um ambiente um pouco mais acolhedor, que os alunos já estão mais familiarizados e mais, como posso dizer, mais acomodados, né? Que é o Discord, e trazer isso para a educação, né? Por que a gente não pode usar, né, essa mesma plataforma que a gente usa para jogar, a gente não usa para fazer alguma coisa relacionada à educação e à escola, né? Então, a ideia partiu daí, como uma ferramenta em paralelo, né, uma nova ferramenta que a gente poderia usar em paralelo às outras que a gente já estava usando, como você bem falou. Tá bom. Não, para mim, seu trabalho foi bem legal. Para mim é uma descoberta nova nessa nova plataforma, né? E a minha pergunta é esta, né? Se algum colega ou até mesmo o Henrique não, desculpa, o Anderson quiser fazer alguma pergunta, ainda temos tempo. Não, é isso daí mesmo, viu, Efraim? Então, os outros demais, né? O Natan e não estão presentes, não, né? Olha, não entraram ainda. Eu tinha algumas perguntas justamente do trabalho do Natan aqui, Aham. né? Bem, Enfim, com a internet se- a gente tem essa situação, né? Que às vezes a pessoa tem a dificuldade de acesso. Você mesmo, né, Efraim? Tá com dificuldade da câmera aí, né? Tá com problema com a câmera. Enfim, tá. Bem, se não temos, né? Então vamos dar prosseguidade, né? Para o próximo bloco de trabalhos, né? tá bom então. É isso aí, Efraim. Então vamos dar continuidade. Deixa eu ver o nosso próximo bloco. É o terceiro bloco de hoje. Exato. Né, 10h14. Ele está programado para as 10h20, né, Efraim? Vamos enrolar Sim. uns 2, 3 minutinhos, se alguém entrar muito em cima da hora, talvez não veja o próprio trabalho, né? Ok, sem nenhum problema. Como é que está a temperatura, Efraim, aí? No Amazonas? A Amazonas é sempre muito quente. Então, hoje, um mês atrás, eu acho que eu não acompanhei direito o jornal, mas estava muito frio aqui, usando casaco e tudo, mas já voltou a ficar muito quente mesmo. Não consigo nem imaginar alguém usando casaco no Amazonas. Chegou essa friagem, né, que percorreu, eu vi no noticiário que percorreu boa parte do país, chegou até em Manaus,
né, que em Manaus você chegar à friagem, a frente fria tem que ser muito intensa, né, e percorrer longas distâncias, conseguiu chegar lá. Isso, verdade, não? E Efraim, tá gostando do SNEF, das apresentações? O que você tem achado? Quais são as suas impressões? Sim, eu tenho gostado, é a primeira vez que eu participo, né, do SNEF, né, primeira e, obviamente, eu vou participar das próximas, né. Tô gostando muito, né, tá agregando muitas coisas para mim,